Bom dia a todos, bem-vindo numa nova edição do nosso seminário RAS. Hoje o Rodrigo Freitas vai apresentar um paper chamado do A Large Scale Study of MPI Usage in Open Source HPC Application. Para você, Rodrigo. Perfeito, obrigado. Bom, como o título desse paper sugere, né, esse aqui é um estudo sobre como a comunidade de usuários do MPI utiliza as funções do MPI. Essa apresentação está organizada de um jeito bem simples. Primeiro, uma introdução sobre como, para esse trabalho, essa informação foi coletada, e depois um pouco de informação sobre o MPI em si. Em seguida, a gente vai direto para essas métricas, né, de como as aplicações estão usando o MPI. E aqui nessas métricas a gente vai fazer alguns comentários sobre o que isso pode significar, o que cada métrica coletada pode representar do uso do MPI. E depois a gente termina com uma breve conclusão recapitulando os principais insights observados. Primeira parte, introdução. Bom, MPI significa Message Passing Interface. É uma especificação, né, é um padrão para uma biblioteca de passagem de mensagem. Então, tem várias implementações existentes, geralmente que tem portabilidade ali entre si. O MPI, ele é o modelo de programação predominante usado em HPC. Então, a maior parte das aplicações multinó utilizam o MPI para fazer a comunicação entre os processos. E apesar dele ser tão popular, até a data desse estudo, não existia nenhum estudo abrangente sobre o uso do MPI nas aplicações, como os usuários estão utilizando o MPI. E essa é uma informação relevante tanto para os desenvolvedores, e aqui eu falo desenvolvedores de aplicações que usam MPI, para saber quais são as práticas, qual que é o jeito de utilizar a biblioteca mais comum. É interessante para o comitê que faz o padrão do MPI, afinal é importante eles conhecerem quais tipos de features são mais relevantes para a comunidade. E também é interessante para os fabricantes e fornecedores de HPC. O MPI é tão popular que algumas rotinas do MPI já são otimizadas em hardware, então saber quais rotinas são mais relevantes, são mais utilizadas, é interessante para impactar o nível desse tipo de otimização. Nesse estudo, as principais características que se buscou observar, né, sobre a MPI foram quais são as rotinas mais utilizadas e as features, e já vou chegar ao que feature quer dizer. Tentar enxergar se existe alguma relação entre o tamanho do programa e a quantidade de features do MPI utilizados, né, ou seja, se programas maiores e mais complexos tendem a cobrir mais o espaço de features do MPI. Ver como que está o estado de combinação de MPI com outros modelos de programação, né, o que a gente chama de MPI mais X, onde X geralmente é um modelo de programação multithread. E o uso do MPI versus os releases, né? Ou seja, quando lança uma versão do MPI, como que essas features novas tendem a ser absorvidas pelos programas. Então, um pouco sobre o MPI, né? Sobre o padrão em si. O corpo que padroniza o MPI é composto tanto de fabricantes quanto pesquisadores e laboratórios da indústria e do governo. A primeira release é lá de 94, né? E desde então a gente teve duas major releases, o MPI 2.0 aqui em 97 e o MPI 3.0 em 2012. Tem diversas features que são adicionadas a cada minor release e a cada major release. Aqui eu destaco algumas e mais para frente eu vou entrar em detalhes do que esses itens querem dizer. Mas, por enquanto, o MPI 2.0 ele introduziu o gerenciamento dinâmico de processos, comunicação one-sided e funções para fazer I/O no mesmo arquivo a partir de vários processos. O MPI 3.0, entre outras coisas, adiciona as operações coletivas não bloqueantes e adiciona mais algumas operações de comunicação one-sided. Bom, finalmente aqui eu vou chegar nas features. Isso aqui é uma classificação feita para esse artigo, porque o MPI 3.1, que é a última release feita até a data de publicação do artigo, especifica mais de 443 rotinas diferentes que são as funcionalidades do MPI. E ficaria difícil classificar, né, olhar para as aplicações e ver quais funções cada aplicação usa. Então, para esse trabalho, elas estão agrupadas em 13 categorias. Então, qualquer uma dessas 443 rotinas, ela faz parte de uma desses grupinhos aqui. Então, esse slide é o slide mais denso, onde eu vou comentar um pouco sobre o que é cada uma dessas features. Mas mais para frente, a gente vai usar essas categorias para entender o uso das aplicações.
Primeira, comunicação ponto a ponto são as funções para fazer transferências entre pares de processo. Então, você define um processo de alvo, um processo de origem, e um dado é trocado entre os dois. Em seguida, a gente tem as operações coletivas, que são funções que fazem ou sincronização, ou computação, ou movimento de dados entre todos os processos participantes de um comunicador. E aqui no contexto do MPI, um comunicador é um grupo estático de processos. A gente tem funções para comunicação persistente. Então, se a gente pensar na comunicação ponto a ponto, a gente precisa especificar o tipo do dado, o tamanho do dado, o nó-alvo, desculpa, o processo-alvo para o qual a gente vai mandar aquele dado. E tem um certo overhead na comunicação entre você especificar todos esses metadados da comunicação. Então, se um mesmo tipo de comunicação vai acontecer muitas vezes, a gente pode usar funções de comunicação persistente para diminuir esse overhead. Comunicação one-sided, aqui é quando um processo lê ou escreve no espaço de memória de outro processo, sem envolver ele diretamente. Então, é uma forma de comunicação que só um processo precisa ter participação ativa. A gente tem Derived Data Types, que são funções para o usuário especificar estruturas próprias. Então, por exemplo, quando você tem uma comunicação NPI, você precisa especificar o tipo de dado. Então, você tem, além dos tipos primitivos, você pode definir estruturas novas. Tem funções para fazer o gerenciamento do comunicador, ou seja, você pode manipular grupos de processos que vão se comunicar e criar comunicadores novos. Tem funções para fazer caching de atributos, que é você adicionar algumas informações para um comunicador. Então, você tem funções para, quando você criar um comunicador novo, adicionar algumas informações que você pode acessar depois. Funções para topologia de processo, você pode especificar para o API como os processos estão dispostos fisicamente. Você pode usar tanto um grafo quanto coordenadas cartesianas para especificar isso. Isso vai te dar algumas otimizações. Funções que fazem I/O, e aí no geral são funções para você ler e escrever para um arquivo comum a partir de múltiplos processos MPI distintos. Tem funções para você capturar e tratar alguns erros que algumas funções do MPI podem retornar. Você pode testar, pode tratar e se recuperar de alguns erros, né, na sua aplicação. Tem objetos de informação. Algumas chamadas do MPI aceitam um campo adicional com objeto de informação. Isso aqui é um objeto opaco que você passa uma sequência de chave-valor que são como se fossem parâmetros adicionais para algumas chamadas. Tem funções também de gerenciamento de processo, que você pode especificar como você spawna um processo novo em uma aplicação MPI que já está rodando. E por último, tem as interfaces com a própria biblioteca do MPI. Então, essa categoria são funções que você usa para acessar tanto informações internas da biblioteca, quanto para fazer a profiling de algumas chamadas. E essas são as 13 features que compreendem ali as funções do MPI. Esse slide é sobre como os dados que eu vou apresentar daqui a pouco foram coletados. Quando a gente vai fazer a análise das aplicações MPI, tem duas maneiras. Uma é você rodar e olhar os trechos da aplicação, e outra é você fazer a análise estática. Para esse trabalho foi utilizado um framework de análise estática, e a vantagem é que você não precisa compilar e executar as aplicações. E isso é importante porque quando você quer olhar para um pool grande de programas, você precisa conseguir escalar com facilidade. Uma desvantagem, né, é que você não tem nenhum insight daquele comportamento em runtime da aplicação, porque afinal você está olhando só para o código. Porém, né, com um framework que é fácil e rápido de rodar, você consegue cobrir um espaço grande de aplicações. A estratégia do framework elaborado para esse trabalho é atravessar o código-fonte, né, arquivo por arquivo, de cada uma das aplicações, e checar quais as chamadas do MPI são feitas, número de linhas de código-fonte total, quais as linguagens utilizadas, e tentar procurar pelo uso de CUDA, OpenMP, OpenCP ou OpenACC. E a partir desse framework é que os dados são reportados. Além de você ter uma estratégia de analisar a aplicação, né, você precisa obter as aplicações. E as aplicações foram obtidas de duas maneiras. A primeira foi em clusters e universidades dos Estados Unidos, Europa e Ásia, e também fazendo crawling em alguns sites que têm
que tem um repositório das aplicações, como o GitHub e o Bitbucket. A política da busca, né, que os autores fizeram para encontrar essas aplicações foi tentar cobrir um espaço grande e aleatório de aplicações, considerar aplicações tanto pequenas quanto aplicações grandes e complexas, considerar tantas aplicações proxy e não proxy. Uma aplicação proxy é uma aplicação, por exemplo, a versão mais simplificada de algum tipo de aplicação HPC, geralmente feita ou para fins didáticos ou para mostrar alguma feature ou algum caso de uso. Então, sei lá, você tem um simulador complexo de dinâmica molecular, você faz uma versão simplificada em menos linhas de código. E, e esse estudo também considera tanto bibliotecas quanto aplicações standalone. Essa estratégia tem algumas limitações, e aqui não a estratégia de análise estática, mas a estratégia específica, com o framework específico utilizado nesse trabalho, que é quando ele vai buscar as chamadas MPI que são utilizadas, ele não consegue enxergar as binds de C++ ou de Python. Então, se uma aplicação utiliza MPI de alguma dessas formas, esse framework não enxerga, e se essas funções são chamadas de macros muito complexas do C ou do C++, também não funciona. Segundo os autores, isso aqui são poucos casos, e onde isso foi encontrado, eles só tiraram as aplicações. Então, elas não foram consideradas. Dito isso, são um total de 110 aplicações, acho, e esse é o maior estudo até a data que considera essa quantidade de aplicações. E dessas 110 aplicações, o último release de cada uma está entre 2011 e 2019. Tem só duas em 2011, o resto é entre 2014 e 2019. Então, de certo sentido, essas aplicações ainda estão ativas e sendo mantidas. Bom, essas foram as estratégias, né, para analisar as aplicações, e agora a gente vai olhar as métricas que foram observadas. Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar são as chamadas do MPI que são utilizadas. Então, lembrando aquelas 13 categorias, né, onde a gente agrupa as funções do MPI, aqui a gente consegue ver o uso delas. É, a gente pode ver que essa maior barra aqui são as operações coletivas. Então, o tipo de feature que é mais utilizado, que é praticamente sempre utilizado, é o de operações coletivas. 99% das aplicações usa operações coletivas. E ainda assim, né, 92 também usa comunicação de ponto a ponto. Então, esses dois aqui são os principais conjuntos de features que são utilizados. Vale observar que, apesar de 92% utilizar a comunicação de ponto a ponto, só 10% usa comunicação persistente ou unsided communication. E lembrando, que isso aqui são maneiras de fazer comunicação entre dois processos que geralmente significam uma performance melhor do que a comunicação de ponto a ponto bloqueante ou não bloqueante, que são outros tipos de comunicação ponto a ponto. Então, apesar de ser um tipo de comunicação muito utilizado, poucas aplicações utilizam essa versão otimizada. No outro extremo, se a gente olhar aqui, só 2% das aplicações utilizam as funções de gerenciamento de processo, que é, como havia comentado, né, spawnar processos novos em uma aplicação MPI já executando. Então, é uma feature bem pouco utilizada. Algumas hipóteses para tentar explicar esse baixo uso é que geralmente as aplicações MPI são executadas em clusters que tem algum batch scheduler, como o Slurm, por exemplo, para executar a aplicação. E geralmente esses schedulers não têm suporte para você spawnar processos novos ou aumentar o número de processos sendo utilizados. Outra explicação é que geralmente as aplicações elas são construídas a partir do MPI Common Word, que é um comunicador que tem todos os processos, e a partir disso as aplicações constroem ou comunicadores menores ou utilizam um subconjunto de processo. Ou seja, geralmente você começa com um total de processos e no máximo divide eles, né? Mas não tem muito esse costume na comunidade de você ir crescendo o comunicador. E uma outra explicação é que geralmente em produção você já sabe de startup, né? Quando você lança a aplicação, você já sabe o total de processos que você vai usar. Então, essas features de Process Management acabam sendo bem pouco utilizadas. Bom, a gente tem essa figura aqui um pouquinho densa, não sei se vai dar para ler o nome das aplicações, mas isso não é tão importante. Aqui são as 110 aplicações que foram analisadas, né, para esse paper,
E aqui, né, na vertical a gente tem as features que elas utilizaram, então aqui a gente consegue ver uma imagem geral. Alguns pontos mais importantes para a gente observar, né? Aqui a gente consegue ver as aplicações que usam apenas operações coletivas, e aqui a gente consegue ver que a última aplicação, né, que usa aqui as 10 features do MPI, é, é quase um outlier, né? Então embaixo dela já tem uma distância para o segundo lugar. Então, alguns pontos aqui que a gente consegue observar nessa distribuição aqui de uso de features. Não tem nenhuma aplicação que usa as 13 features. Então, mesmo a gente tendo um outlier que usa bastante feature do MPI, nenhuma aplicação usa as 13. 8% das aplicações usam somente operações coletivas. 24% das aplicações usa somente operação coletiva e operação de comunicação ponto a ponto. E mais interessante aqui, né? Só 19% usa 6 ou mais features do MPI, né? Ou seja, a maioria das aplicações usa um subconjunto pequeno das funções do MPI. Sobre as operações coletivas, aqui são todas as operações coletivas que tem no padrão do MPI. Algumas têm o I antes do nome, então, por exemplo, tem o Bcast, que é o de broadcast, e tem o IBcast, que é o broadcast não bloqueante. Então, só lembrando, operações coletivas são operações de sincronização, ou de computação, ou de movimento de dados, que envolvem todos os processos de um comunicador. E a gente consegue ver que... isso aqui não é uma porcentagem, tá? Isso aqui é o número de aplicações. A maioria das aplicações que utiliza operações coletivas utiliza o MPI ao reducing. Então, essa é a operação coletiva mais relevante aqui das aplicações MPI. Seguido do MPI Barrier e seguido do MPI Bcast, que tem aqui um uso considerável ainda. Outro ponto interessante que dá para observar aqui é que poucas aplicações usam operações coletivas não bloqueantes. Talvez porque essa foi uma feature que só foi introduzida no MPI 3. Agora a gente está olhando para o uso das operações de comunicação ponto a ponto, né? Ou seja, entre pares de processo. A gente consegue ver que a maioria das aplicações usa comunicação não bloqueante. Então aqui é o iReceive e o iSend, são as mais utilizadas. Seguida do receive e do send bloqueantes, né? Então, embora a versão não bloqueante seja mais utilizada, 70 aplicações ainda utilizam o send e o receive bloqueante, que são, né, assim, compreende o uso mais popular aqui das funções. Bom, agora a gente vai olhar para o uso das features do MPI versus a versão, né, o release do MPI. Então, nesse gráfico aqui a gente tem a as versões do MPI, né? Então os major releases aqui e os minor releases, aqui no parzinho com dois números. E aqui o número de aplicações que exige essa versão especificamente, quer dizer, minimamente. Primeira coisa que a gente observa aqui, né, a maior barra, que é o MPI 1.0 ainda é o requirement mais popular, então, ou seja, a maior parte das aplicações só exige features do MPI 1.0. Ainda assim, o MPI 2.0 é consideravelmente adotado, né, se a gente olhar aqui. É, ele está aqui em segundo lugar, bem perto do primeiro. Provavelmente a gente tem essa adoção grande aqui porque ele adiciona suporte para threads. A gente tem o MPI 3.0 aqui, que é a major release menos exigida, o que é compreensível, já que ela é a mais recente. A maioria das aplicações que exige o MPI 3.0 é para usar as funções de operações coletivas não bloqueantes. E aqui, né, eu acho que o ponto mais interessante é que as minor releases quase nunca são utilizadas pelas aplicações. Se a gente olhar aqui, não tem nenhuma aplicação que exige o MPI 2.1 e nenhuma que exige o 3.1 das aplicações analisadas. Então, geralmente, os requirements das aplicações estão dentro de um major release do MPI. É bem difícil uma minor release ser utilizada. Bom, aqui a gente vai olhar para 110 aplicações analisadas a partir da release date delas e o número de features MPI que elas usam. Desculpa, não features, o número de chamadas MPI que são feitas. Nesse daqui não tá uma das aplicações que é a NAND,
porque seria um outlier aqui, é a que mais usa funções MPI, usa mais de 200. Então aqui, na verdade, estão 109 das aplicações analisadas. Bom, para a gente olhar aqui para a primeira figura, né, as linhas verticais são os releases do MPI, as major releases. E se a gente olhar para os pontinhos aqui, né, que são as aplicações, a gente consegue ver que meu fone desligou. Acho que agora estão me ouvindo. Bom, a gente vê aqui, né, quando a gente tem o MPI 2.0, a gente já tem mais aplicações aqui no ponto mais alto gráfico, ou seja, utilizando mais tipos de chamada MPI. Isso aqui a gente está olhando para o primeiro release das aplicações, né? Se a gente olhar aqui para o último release das aplicações, então a gente está olhando para essas mesmas aplicações, só que agora a gente está olhando para o último release feito, a gente consegue ver que algumas que tem uma subida geral aqui, né, de algumas aplicações, mas acho que o mais interessante é ver que o número de usos alterou com o tempo as aplicações, é meio difícil de olhar nesse gráfico aqui com os pontinhos meio sobrepostos, né, mas o uso do MPI nessas aplicações foi mudando ao longo do tempo, então para 75% dos projetos o jeito que o MPI é utilizado foi se alterando, ou seja, as aplicações estão se atualizando com o MPI. E o MPI 2.0 é o que teve um dos maiores saltos, assim, para expor um conjunto de features diferentes para os desenvolvedores utilizarem. Então, é a partir do MPI 2.0 que dá essa subida aqui e as aplicações começam a explorar mais funções do MPI. A análise que a gente está olhando agora é a complexidade de código versus a cobertura das features do MPI. Então, aqui na horizontal a gente tem as linhas de código da aplicação e aqui o número de chamadas da MPI feitas. Aqui a gente está chamando de complexidade de código o tamanho de linhas de código. Essa é a consideração feita. E a gente consegue ver, né, que os pontos mais altos estão mais aqui para a direita, ou seja, aplicações maiores utilizam mais funcionalidades do MPI, e enquanto aplicações com menos linhas de código utilizam menos funções do MPI. Lembrando aqui, né, Unique MPI Functions, ou seja, chamadas únicas de função, funções diferentes. Não importa se chama a mesma função várias vezes, isso não é contado. Aplicações pequenas, que têm menos de 100 mil linhas de código, tendem a usar menos de 40 funções diferentes do MPI. E pouquíssimas aplicações utilizam menos que 9 tipos de funções do MPI. Ou seja, provavelmente 9 tipos de funções do MPI é um feature set mínimo para você fazer uma aplicação funcional. Agora a gente vai olhar para as linguagens utilizadas para escrever aplicações MPI. É, aqui é uma barrinha para cada uma das 10 aplicações e as barrinhas estão ordenadas por tamanho do código. Então vale lembrar que o padrão do MPI ele suporta C, C++ e Fortran. E tem algumas binds em outras linguagens para você chamar MPI, né? Mas esse é o suporte do padrão do MPI. Bom, olhando aqui, né, para o total de linguagens utilizadas, C é a linguagem menos utilizada para escrever aplicações MPI e geralmente é utilizada em aplicações pequenas. Talvez um dos motivos assim é que várias da documentação do MPI traz exemplos em C. E talvez algumas aplicações sejam construídas a partir dessas informações. E a linguagem mais utilizada é o C++. Então, historicamente, a gente tinha bastante aplicação em MPI escrita em Fortran, mas aparentemente o C++ está ganhando mais relevância e ocupando mais espaço aqui do código utilizado. Então, se a gente olhar aqui para as cores, né, essa barrinha aqui dessa cor é esse order. Esse order significa que no repositório da aplicação, né, você tem parte do código escrito ou em Bash ou em Python. E é interessante observar que para algumas aplicações isso representa a maior parte do código, né? Bom, agora a gente vai olhar para os modelos de programação que são utilizados em combinação com o MPI. Então, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de MPI mais X, onde X é um modelo de programação multithread. É, bom, esse aqui é o gráfico das aplicações que usam o MPI mais X.
Do total de aplicações, mais de 74% usam alguma forma de código híbrido, ou seja, usam algum mais X, e em 63,6% das aplicações, esse X é o OPMP. Então, se a gente olhar aqui, né, 42% é o OPMP sozinho, aí 17% é o CUDA e o OPMP, e 3,6% é o OPMP mais o OpenACC. Não tem nenhuma aplicação que usa só o OpenCL ou o OpenACC. E é importante observar também que 28% dos programas utiliza mais de um X junto com o MPI. Uma possível explicação para isso é que a gente observa um aumento no número de arquiteturas diferentes no, no sistema de HPC, e aí as aplicações precisam cobrir esses tipos de paralelismo e também querem buscar portabilidade de performance. Uma última observação é que nesse none aqui, né, ou seja, não usa nem OpenMP, nem CUDA, nem OpenMP, é, isso aqui representa só uma porção pequena das aplicações, e aí foi checado manualmente, né, para ver se tinha alguma solução de threads feitas, por exemplo, usando pthreads, e não. Essas aplicações aqui que tem o none não são multithread mesmo. Aqui são os modelos de suporte para thread, os modelos não, são os níveis de suporte para thread do MPI. Então, as aplicações que usam o MPI com suporte para threads, isso significa inicializar o MPI com suporte para fazer as chamadas do MPI a partir de uma thread. Então, quando você vai começar um programa MPI, você inicializa ele ou com o MPI init ou com o MPI init thread, né? Então, aqui o init thread significa que você quer ter suporte para threads. Quando você inicializa o MPI e com suporte para thread, você pode verificar, né, qual que é o suporte oferecido pelo sistema que você está executando, para ver se o suporte que você solicitou está disponível naquele ambiente. Como esse estudo foi feito com análise estática, só dá para avaliar o que foi requerido, né? Afinal, o programa não está executando. Lembrando o slide anterior, 77% dos programas usam o OPMP junto com o MPI. Mas desses 77, só 30 usam MPI init thread. Bom, mas só lembrando, né, que o init thread é para você fazer as chamadas do MPI a partir das threads. E a gente vê aqui, né, que o MPI tem quatro tipos de suporte para thread. Quando a gente usa o single, significa que só a thread principal pode fazer as chamadas. Com o modelo afunilado, né, que é o mais utilizado, significa que só. Quando você usa o modelo múltiplo, qualquer thread pode fazer as chamadas MPI ao mesmo tempo. Ou seja, né, você pode ter várias chamadas MPI acontecendo ao mesmo tempo entre as threads. E o modelo afunilado exige que só uma thread faça a comunicação. Provavelmente esse é o mais exigido e é o mais utilizado, porque utilizar o suporte para múltiplas threads, fazendo chamadas MPI ao mesmo tempo, tem impactos no desempenho. Bom, essa foi o total das análises, né? Então, recapitulando aqui os principais insights. É, é difícil comparar esse trabalho com trabalhos anteriores por três motivos. O primeiro é que esse é o primeiro trabalho que considera um sample size tão grande, de 110 aplicações. Não tem nenhum trabalho que considera um número tão grande. Os outros trabalhos também faziam diferentes tipos de análise, então esse trabalho faz análise estática e os trabalhos que seriam mais similares fazem análise de runtime. Então, ou olhando traces de aplicação, né, fazendo essa análise pós-morte. E também esse é o primeiro estudo que tem o foco no uso do MPI, né? Então, enquanto estudos que seriam similares olhavam mais para a complexidade do código ou como o MPI influencia a construção das aplicações e principalmente a performance do MPI em aplicações diferentes. E não um estudo sobre o uso do MPI pela comunidade de usuários do MPI. Então, dito isso, né, aqui as conclusões. Esse é o primeiro estudo em larga escala que olhou para 110 programas MPI. O estudo observou que fazer análise estática é necessário para você evitar esse custo de compilar e executar cada uma das aplicações, que é um custo considerável. E apesar de você não ter as informações de insights de runtime, a análise estática
te entrega uma boa quantidade de informações úteis, né? Como a gente viu agora há pouco. Sobre os insights do uso do MPI, acho que os mais interessantes, né? 42% das aplicações só utiliza as features do MPI 1.0 e 80% só utiliza as features do MPI 2.0, ou seja, né, só um subconjunto bem pequeno das features do MPI são utilizadas. Comunicação de ponto a ponto é mais utilizado do que a comunicação one-sided ou as rotinas de comunicação persistente, o que é curioso, né, dado que essas outras duas versões seriam mais otimizadas, têm um desempenho melhor. Comunicação de ponto a ponto não bloqueante é mais utilizado do que a comunicação de ponto a ponto bloqueante. O MPI mais X representa boa parte das aplicações, né, mais de 70%, e, e, né, e o X às vezes é mais de um modelo de programação combinado junto. A maioria das aplicações que exigem o suporte multithread do MPI só exigem o suporte para thread funneled, provavelmente por motivos de desempenho, quando você exige o suporte de thread múltiplo. Algumas das features do MPI praticamente nunca são utilizadas por nenhuma aplicação, por exemplo, né, de gerenciamento de processo. E atualmente C++ é a linguagem mais utilizada na construção de aplicações MPI. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, Rodrigo. Acho que a sua apresentação ficou bem clara. Eu só tenho uma pergunta antes de abrir para todo mundo. De que ano era esse paper? É de 2019. Então é relativamente recente, tá. Alguém tem pergunta para o Rodrigo? Eu tenho uma pergunta, assim. Eu fiquei curioso, Rodrigo, porque existe um conjunto muito grande de aplicações científicas, né, que foram feitas em Fortran, sobre simulação atmosférica, simulação oceânica, assim por diante, né? É curioso ver que a maior parte das aplicações está em C++. Isso significa que você acha que houve um porte dessas aplicações grandes em Fortran para C++? Porque para mim é meio surpreendente isso aí. Uhum. Tem um comentário dos autores no artigo falando que que eles usam a palavra provavelmente, né? Mas provavelmente isso representa um port dessas aplicações, sim, ao longo do tempo, para usar umas linguagens que têm mais features. Tá, entendi. Interessante. É, Pois não. só um comentário rápido, que eles comentam de alguns estudos que olhavam aplicações um pouco mais antigas, e isso é uma coisa que está mudando no tempo mesmo. Então, um pouco tempo atrás, tinha uma quantidade de aplicações em Fortran um pouco maior. Então, isso é uma mudança ao longo do tempo mesmo. Tá, interessante. Interessante saber isso. Interessante saber também que o OpenMP com MPI digamos, é o bread and butter dessa coisa toda, né? Isso é bom para o projeto que está sendo desenvolvido pelo OpenMP Cluster. A minha outra pergunta diz respeito àquele uso de MPI com topology aware, né? Que você mencionou lá. Você pode elaborar um pouquinho mais do que seria aquilo? Posso. É uma feature do MPI que pessoalmente eu nunca utilizei, mas é uma forma de você indexar os processos com. Você pode indexar os processos pelo rank, né, que é o jeito que se referencia a eles, mas para algumas operações você pode se referir a eles com, por exemplo, coordenadas cartesianas. Então, sei lá, o processo 00 é o rank 0, 01 é o rank 1. Você pode tentar fazer de alguma forma que represente a topologia física da sua rede. Isso vai ser relevante para algumas operações. Então, você tem algumas operações coletivas de vizinhança que usam essa informação de topologia. Ou você pode ter algumas otimizações também da implementação do MPI que levam em conta onde os processos estão. Então, se você pensar, você pode fazer um programa que é otimizado para executar uma mesh, ou construir um cluster que os nós estão interconectados com uma mesh, né? E eu acho que isso vai um pouco da ideia de que o custo de comunicação entre um par de processos é, precisa ser modelado de um jeito mais complexo do que só a latência e o throughput, certo? Então, dependendo se você não tem uma interconexão direta ou se você tem que passar por mais suítes para chegar no outro processo, é um pouco de levar em conta esse tipo de informação.
na hora de modelar o seu programa. Tá. A minha última pergunta diz respeito, legal, diz respeito ao o peer-to-peer communication, né? Você falou que tinha uma opção em que não envolvia o outro processo, né? Isso significaria que você escreve ou lê na memória dele, independente dele ter um receive do lado de lá? Seria isso, basicamente? Exatamente. É você fazer ou um send ou um receive de um espaço de memória sem envolver aquele processo, praticamente. Tá. E o uso disso é menor do que o do peer-to-peer tradicional, né? Pelo que eu entendi, né? Sim, é só 10% utiliza esse recurso. Mas isso me parece alguma coisa que seria interessante em termos de aumentar paralelismo, não? Por que Ah, pouca gente usa isso? sim, mas certamente parece uma opção atrativa e justamente está lá para ser explorado em termos de desempenho, né? Isso aí, o put e o get aí, aqueles one-sided communication. Isso. Tá. Ele veio no MPI mais recente, é isso? Essa opção? Deixa Acho eu. que sim. São. Assim, é do MPE 2.0, né? O One-Sided Communication. E o 3.0 adiciona novas operações one-sided. Tá. Mas assim, de fato, é pouco utilizado. Se eu puder só adicionar um comentário sobre isso, talvez tenha um motivo dele não ser tão utilizado assim. Você tem que fazer um setup da memória que você vai permitir fazer o uso one-sided, então você fica um pouco restrito em como isso pode ser usado. É diferente de você, por exemplo, usar o peer-to-peer, que você fala, eu quero enviar um buffer A de qualquer forma, e você só pode, entendeu? Na one-sided, aparentemente na especificação, você não pode fazer isso com qualquer buffer. Você tem que fazer uma alocação específica de um buffer de uma forma específica, usando as chamadas do MPI. Então isso pode deixar um pouco restrito como você pode usar isso. Legal. Entendi. Mas isso está relacionado com tem que deixar a memória pinada para ele conseguir fazer essa comunicação? Tem esse tipo de restrições também. Tem uma nova jeito de você fazer alocação para usar o One-Sided Communication. Eu não fui muito a fundo nela, ao qual você consegue fazer o attach de qualquer tipo de memória, mas ainda existem algumas restrições em qual tipo de memória você pode fazer o attach. Então pode ser sim com a nossa memória apinada, mas eu não consigo informar muito mais a fundo, não. Tá, entendi. Legal. Obrigado aí, pessoal. Tem mais perguntas, né? Obrigado. Alguém outro tem pergunta? Eu tenho uma pergunta só. Ô, Rodrigo, você estava falando do suporte a múltiplas threads e que a maioria das aplicações usa o modo afunilado, certo? Certo? Aquele seu comentário sobre ser possível, isso ser possivelmente por questões de performance, os autores eles fazem algum tipo de comentário sobre isso? Eles analisaram algumas das implementações para ver esse tipo de coisa? Desculpa. Cortou um pouquinho a Com internet na hora relação à das perguntas. performance usando o modo afunilado versus o modo múltiplo, os autores fizeram algum tipo de comentário, analisaram alguma implementação para ver o porquê que isso pode acontecer? Não, na verdade, isso aqui, como eu comentei em tom de especulação, os autores também comentam em tom de Tá. especulação. É só uma linha assim, né? Provavelmente por conta de performance, mas eles não fizeram nenhuma análise, nem das aplicações, nem de nenhuma implementação API sobre o suporte. O único comentário é só que provavelmente ele se restringe nesse modelo por motivos de performance. Mas assim, até onde eu entendi, isso é só uma especulação mesmo. Tá. Tá Do bom. que eu tinha lido, Guilherme, que para conseguir fazer multiple, você tem que usar muito mais lock na sua implementação do MPI, né? Uhum. E durante um bom tempo, essas implementações do MPI não estavam tão otimizadas para fazer isso, né? Eu acho que ficou um pouco mais recente que o pessoal começou a usar mais e que eles otimizaram para isso, né? Sim, foi mais por isso minha pergunta mesmo, porque eu queria ver como que isso tá hoje, sabe? É. Nas implementações mais recentes. Mas Mas aí enfim. eu não fico muito, eu não me lembrava muito bem qual que é exatamente o funnel, que você tem um único thread que vai fazer as comunicações, mas o que que é a diferença como o serialize nesse caso? Calma, eu não tenho, eu precisava olhar agora para ter certeza, mas um modo é que você só tem a master thread fazendo as chamadas, e no outro você pode ter uma thread por vez fazendo as chamadas.
Deve ser isso. Deve ser qualquer thread, mas ser um por vez, né? Isso. Isso é um pouco complicado a implementar também. Então, beleza. Eu tinha uma pergunta, não sei se o Guilherme terminou. Sim, acabei. Obrigado. Em relação às comunicação persistente, o que é uma comunicação persistente? Bom, é um modo de você fazer comunicação ponto a ponto, só que de um jeito que você vai fazer o mesmo tipo de comunicação várias vezes. E o mesmo tipo, eu tô dizendo, sei lá, o mesmo processo, o mesmo rank-alvo, o mesmo endereço do buffer, o mesmo. Mas é uma rotina particular do MPI, isso? Sim, são rotinas de comunicação persistente. Você tem o nome disso? Não Não. tenho, não. Tá, eu vou olhar Mas depois, então. Persistent Communication é um nome que eles usam no padrão também para Tá, descrever, então é fácil de achar. vou olhar então depois. No caso, né, o que seria o mesmo seriam os argumentos, por exemplo, os argumentos do send e do receive, né, vão ser os mesmos repetidas vezes. Então é tipo o endereço onde você vai ler, e o endereço onde você vai escrever, o tamanho da memória, esse tipo de coisas, né? Tamanho Isso. da mensagem. Tá, beleza. Alguém tem outras perguntas? Não tem perguntas? Eu acho que pode encerrar a gravação, Guido.